Vamos fazer agora a análise da luta entre Petr Yan e Aljamain Sterling. O Petr Yan vai estar colocando o cinturão do peso galo à prova contra o Sterling. Terceira luta mais importante da noite aí. Vamos ouvir aqui a análise sempre precisa do nosso Capitão Carisma, mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando que na descrição do nosso vídeo aqui tem o link das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo no Telegram. Se você quiser apoiar o nosso canal, aqui na descrição também está o link e você tem o direito de receber os palpites de todas as lutas, de todos os eventos do UFC. Então entra aqui embaixo e seja membro aí, assinante do nosso canal Round Extra. Capitão Carisma, essa luta é bem curiosa, né? O Aljamain Sterling, que na sua opinião aqui, acho que na opinião do nosso canal e de muita gente que acompanha o MMA, deveria estar com essa cinta na mão aí, ele que deveria ter lutado pelo cinturão aí linear do peso galo do UFC, e não o Petr Yan, muito questionável ainda como campeão, já que não enfrentou nenhum top 5 da categoria, enfrentou aí grandes nomes, porém não em grandes fases, né? Enfrentou o José Aldo na sua última luta, valendo o cinturão linear, e enfrentou também o Jimmy Rivera, que foi o mais bem ranqueado aí da categoria, de categoria de fato, né? Já que o Zé Aldo foi colocado em 7º lugar, mas estava vindo aí estrear na categoria. Enfim, Jimmy Rivera foi o atleta mais ranqueado que o Petr Yan venceu dentro do UFC, capitão, que não tira nenhum mérito, nenhuma qualidade dele, né? Mas fala pra gente sobre essa curiosidade aí, por que o Sterling deveria ter disputado a cinta primeiro. É claro que isso aqui não tem a ver com a qualidade deles como atleta, mas só que este é um esporte que você deveria ganhar chances baseado nas suas credenciais. E credenciais, eu quero dizer, quantos top 5 você bateu, quantos top 10 você bateu. E tipo assim, não existe nenhuma linha de raciocínio na qual o Yan deveria ter ganhado a disputa pelo título na frente do Sterling. E na verdade não existe nenhuma linha de raciocínio na qual o Aldo deveria ter ganhado a disputa de título na frente de qualquer outro lutador dessa categoria, porque o Aldo tinha literalmente 0 vitórias e 1 derrota e foi para a disputa de cinturão. Você pode achar que a luta dele contra o Marlon foi garfada, não sei o que você pensa a respeito, mas o fato é que foi uma derrota e a gente tem que respeitar o resultado oficial, ou pelo menos eu acredito que tem. Então, olha só, até mesmo o maior nome no cartel do Petr Yan, que é o Jimmy Rivera, estava vindo de uma derrota para o próprio Sterling, sabe? Então, mesmo esse cara, o maior nome do cartel do Yan, foi derrotado previamente pelo Sterling, em uma luta que inclusive foi muito mais dominante, mas eu vou comentar mais a respeito disso depois. E não só isso, mas o Sterling foi para uma luta contra o Corey Sandhagen, que na minha opinião, falando exclusivamente de méritos esportivos, essa luta deveria ter sido pelo cinturão. Eu acho que tanto o Sterling quanto o Sandhagen mereciam mais do que o Yan e o Aldo naquela época. Então é no mínimo curioso que a outra luta tenha valido o cinturão e Sterling contra Sandhagen não tenha valido basicamente nada. E ainda por cima, depois eu tive que escutar o Dana falando: colocar o Sterling para disputar o cinturão não é algo que tá 100% confirmado. E eu tava pensando, careca safado, é sim. Tipo assim, não existe outro contender além dele. Não existe mesmo. E é por isso que, na minha opinião, o Sterling é realmente o campeão sem coroa dessa categoria. Porque ele venceu mais atletas de alto nível, ele venceu o cara que deveria ter disputado o cinturão, enquanto o Yan pegou o Uriah Faber, vindo de aposentadoria e apenas uma vitória, e depois venceu o José Aldo, que tinha uma derrota na categoria apenas. E novamente falando, eu acho que o Yan é um atleta fantástico, inclusive ele tinha o famoso título de meu garoto, justamente porque eu sempre achei ele extremamente promissor, mas não dá para fingir que não sacanearam o Sterling aí, porque ele pegou as lutas mais duras e quem tá com o cinturão é outro cara. Agora chegou a vez dele, né? Já vamos passar a bola para o desafiante. Capitão Carisma, o Aljamain Sterling é um atleta absurdo, alto para a categoria, 1,70 m, 61 kg, destro, capitão. Nas suas últimas lutas aí venceu
Corey Sandhagen, venceu o Pedro Munhoz, venceu o Jimmy Rivera, venceu o Cody Stamann. O que você enxerga aí do Aljamain Sterling? O que você vê nele aí? Quais ferramentas ele vai estar trazendo aí para poder tentar aí beliscar esse cinturão do russo? Então, o Aljamain Sterling era um cara que tá, tipo, sendo um dos principais prospectos da categoria desde muito tempo atrás, desde acho que 2014, quando ele fez a sua estreia, que ele bateu o Cody Gibson e depois o Wolverine. Todo mundo tinha expectativa de que ele eventualmente fosse disputar o cinturão. Pra você ver, eu acredito que ele esteja dentro do top 10 desde 2015, que foi quando ele venceu o Johnny Eduardo. Seguiu a isso, ele perdeu para o Brian Caraway, perdeu em sequência para o Rafael Assunção, venceu mais algumas lutas, incluindo o Renan Barão, foi brutalizado pelo Marlon Moraes em 1 minuto, e aí algo mudou. E é muito doido isso, porque assim, eu não sou um cara que vai falar que a pessoa tem que ser humilde para ser um ótimo atleta, mas o Sterling era um dos caras mais insuportáveis que existiam dentro do UFC. E o fato era que ele não aceitava as derrotas dele de jeito nenhum. Inclusive, se você procurar, você vai achar até um post dele no fórum do Sherdog, falando que no dia da luta contra o Rafael Assunção, ele malhou 3 vezes. 3 vezes, bicho. É tipo assim, o cara tá fazendo muita força pra arrumar uma desculpa. E ele parece ter deixado isso de lado e se concentrado em treino. E, tipo, ele melhorou, que foi um absurdo. Ainda tem meio que os mesmos defeitos, mas só que ele melhorou umas coisas fundamentais que estão fazendo com que as lutas dele se tornem, ao invés de umas coisas questionáveis, se tornem trucidamentos, nem sei se essa palavra existe, de sino a sino, sabe? Então, ele sempre foi um cara que se valeu muito de chutes, meio aqueles chutes de meme, chutes rodados, chutes laterais, chutes voadores, mas eles também tinham chutes bem fundamentais, no sentido que ele colocava bons chutes na perna e principalmente chutes frontais. Eu acho que essa é a melhor arma dele e também a mais subestimada. E ele é um wrestler de altíssimo nível, ele é realmente excepcional em colocar os adversários para baixo, sempre foi, e quando a luta chega no chão, bicho, ele é um absurdo quando a luta chega no chão, sabe? É até engraçado você ver como que ele pega caras que em teoria são bons no chão e faz eles parecerem absolutamente nada. E o problema dele sempre foi, para começar, ele tinha um gás meio questionável. A luta dele contra o Brian Caraway foi basicamente isso. Ele morreu bem no gás. E também a questão da trocação dele da média para curta distância é muito questionável. O trabalho de mãos dele nunca foi bom, sempre foi mais entusiasmo do que realmente eficácia, do que realmente fundamentos técnicos. Então, o que aconteceu? Por que subitamente ele tá trucidando todo mundo? E quando eu digo trucidando, eu não tô falando isso de forma leve, não. Você vê que a sequência, as últimas 4 vitórias dele em cima de Cody Stamann, Jimmy Rivera, Pedrinho Munhoz e Corey Sandhagen, todos esses caras são top 10. Nenhuma dessas lutas foi minimamente parelha, sabe? Todas elas, eu acho que eu não dei 1 minuto de vantagem para qualquer um desses adversários. E todos eles são caras extremamente sólidos em basicamente todas as áreas do jogo, sabe? Em especial, o Corey Sandhagen só não é o top 1 da categoria, porque tem que existir a disputa entre o Sterling e o Ian. Mas o Sandhagen é amplamente mais provado dentro da categoria que o próprio campeão, sabe? E ele foi tirado para absolutamente nada. Então, o que mudou? Para começar, eu acho que mudou muito uma questão de posicionamento e conforto. Eu ainda acho que o trabalho com as mãos do Sterling é essencialmente rudimentar. Ele essencialmente faz coisas extremamente básicas. Só que ele está se defendendo melhor na média para curta distância, e ele tá mais presente lá. Essa é uma coisa que só a experiência vai te dar, mas você vê que ele não tá simplesmente fazendo qualquer coisa e esperando pelo melhor. Ele sabe onde estão as forças dele e ele trabalha muito a partir disso. Então você vê que nas lutas dele contra o Jimmy Rivera e contra o Pedrinho Munhoz, esses caras estavam muito pensando, eu vou entrar na distância, entrar no alcance dele, na média para curta distância, e trucidar ele
com as minhas mãos que são superiores. Aí o Sterling manteve a distância muito bem contra os dois, trabalhou chutes frontais no estômago e subitamente eles não queriam mais tanto assim entrar na distância. Aí o Sterling pode fazer essa envergadura enorme que ele tem em valer, ele pode fazer todos os chutes dele valerem, até o trabalho de mãos dele fica realmente qualidade quando um tipo de coisa desse acontece, sabe? Então você vê, a luta dele contra o Pedrinho foi uma guerra, mas ela foi uma guerra não competitiva. Perdão, ela foi competitiva porque o Pedrinho não se rendeu, mas no sentido de tipo assim, eu achei que o Sterling ganhou cada minuto daquela luta. E a luta dele contra o Jimmy Rivera não foi sequer parelho. Foi um espancamento unilateral. E eu acho importante a gente falar a respeito do Jimmy Rivera aqui, porque ele é o adversário incomum entre o Sterling e o campeão. A diferença é que só um deles realmente passou um caminhão em cima do Rivera, e esse alguém foi o Sterling. E, tipo assim, o mais doido é que as valências do Sterling na trocação não deveriam ser tão boas assim. Não era para ele estar dando trabalho na trocação para esses caras. Era para ele estar levando a luta pro chão e fazendo o beabá que ele sabe fazer. Só que ele não tá sequer precisando. Aí você vê em lutas dele contra o Cory Sandhagen e luta contra o Cody Stamann, que quando ele leva a luta pro chão, ele ainda é tão bom quanto se espera, sabe? Essas lutas não estão sendo nem parelhas. Inclusive, a vitória dele em cima do Cody Stamann foi com uma chave Suloev. Como é que chama essa chave de perna que você pega a perna do adversário pelas costas? Você sabe o nome? Não lembro, mas é um golpe muito bonito. Pois é, um golpe muito bonito. Inclusive, o Zabit Magomedsharipov foi premiado com finalização do ano por essa finalização, com a diferença que ele fez isso em um cara que ninguém liga. O Aljamain Sterling fez isso em cima de um top 10, sabe? Além disso, a luta dele contra o Cory Sandhagen. E o que eu acho interessante dessa luta contra o Cory Sandhagen é como que o Sterling brincou em 30 segundos ele brincou com a cabeça do Sandhagen, sabe? Porque ele deu alguns chutes e o Sandhagen pensou, ok, vou chutar também guerra de chute. No que ele chutou, o Sterling já entrou na queda, conseguiu o clinch, levou a luta pro chão e finalizou. E isso para mim foi muito incrível, porque normalmente são coisas que não se encaixam, sabe? Você está chutando o seu adversário e você está entrando na queda, mas o que ele estava usando era para fazer o adversário pensar, estamos fazendo um jogo de longa distância. Quando o Sandhagen pensou isso, o Sterling já estava nas pernas dele. Em relação às lutas contra os outros oponentes, foram um domínio total em relação a golpes no corpo, golpes em pé, e essa questão do Sterling estar muito mais preocupado em se reposicionar o tempo todo, tanto quando ele entra numa trocação, e isso está fazendo o inferno para os adversários dele, porque ele nunca está se colocando fora de posição. Mesmo o Pedrinho, que estava colocando uma pressão da desgraça em cima dele, estava sendo atingido o tempo todo. E o Sterling não cansa, sabe? Eu vou dizer assim, ele tentou 350 golpes contra o Pedrinho, e ele acertou mais ou menos metade disso, o que são números impressionantes, mas a questão de você tentar mais de 100 golpes por round, e ainda assim terminar sendo o lutador menos cansado ali, é realmente uma coisa digna de nota. Ele não cansa mais. Ele tinha um problema com gás, não tem mais, ele tá cada dia mais confortável na média distância, da longa distância. Ele sempre foi privilegiado, com muita envergadura, com ótimos chutes, principalmente os chutes frontais no estômago, e o grappling dele é um dos melhores da categoria. Tranquilamente um dos melhores da categoria. Ele é um cara que entrou no UFC como um grappler excepcional, um wrestler excepcional, e subitamente ele tá batendo em trocadores na trocação. Então, a evolução dele de uns anos para cá é incrível. É, capitão. Do outro lado, a gente tem aí o Petr Yan, atleta que tem apenas uma derrota em sua carreira, e foi lá em 2016, faz um tempão, sobre o Magomedov, capitão. De lá pra cá, só emplacou vitória, inclusive na sua revanche contra esse mesmo Algoz. Estreou no UFC, capitão, em 2018. Venceu aí alguns nomes da categoria, como o próprio Douglas Silva, o John Dodson, o próprio Jimmy Rivera, já citado. Venceu o Ryan Faber, que foi a luta aí que projetou ele para disputa de cinturão aí, contra o José Aldo na sua última luta, e venceu por um nocaute técnico no finalzinho do quinto round.
É o Petr Yan, eu ainda quero ver muito dele. É um bom trocador. Para muitos aí tem um excelente trocador, um excelente boxe. O que você vê dele, capitão? É tudo isso ou é muito hype? Agora que ele vai ser provado, quem é Petr Yan? O que ele vai estar trazendo para enfrentar o Sterling? Bom, eu acho que existem algumas verdades no que você falou e algumas mentiras. É agora que ele vai ser provado. Em definitivo, ele tá enfrentando o top 1 incontestável da categoria, sabe? As outras vitórias dele foram excelentes, mas agora ele está enfrentando o cara, ele está enfrentando o desafiante selecionado no meio de guerra, sabe? Um cara que só pegou pedreira durante toda essa sequência dele. Mas só que eu não acho que é porque ele vai ter que se provar agora que ele seja ruim ou qualquer coisa. Ele é um trocador excelente, fantástico. E eu falo isso do ponto de vista técnico mesmo. O boxe dele é de um nível altíssimo. Ele tá o tempo todo em boa base, o tempo todo em posição para contragolpear, para acertar ótimos jabs, para acertar ótimos ganchos. Ele tem muito poder de nocaute, ele tem um gás excepcional, o gás dele é uma coisa realmente absurda também, inclusive eu acho que nessa luta não vai ter falta de gás para lado nenhum. Ele tem essa habilidade de estar constantemente reagindo ao oponente, e o que ele gosta, ele é um lutador de pressão, ele é um cara também que começa mais devagar e vai crescendo à medida que os rounds passam, porque quando eu falo lutador de pressão, normalmente a gente pensa em caras que vão pra cima desde o início, colocam o oponente na grade, 1000 golpes por segundo e tal, mas não é isso que o Yan faz. Ele vai cortando o espaço do adversário aos poucos, ele vai fazendo uma movimentação de pés bem precisa para o adversário ir se encurralando sem sequer reparar que ele está se encurralando. Ele vai tirando centímetro a centímetro e aí quando ele encurrala, ele começa a soltar o arsenal. E você vê que é uma coisa bem pensada. Até mesmo a luta dele contra o Uriah Faber teve um round que foi parelho, que foi o primeiro, justamente porque o Yan ainda estava calculando a distância, ainda estava entendendo o que vinha do outro lado, e aí quando ele começou a ligar o arsenal, a luta subitamente virou um espancamento unilateral. Justamente porque quando ele começa a ligar o arsenal é porque ele já tem controle da distância, ele já sabe o que vem do outro lado muito bem. E além dessas questões de jabs, de cruzados, ele tem ótimas cotoveladas que aparecem de qualquer distância e ele sabe muito bem calcular as suas distâncias. Ele tem bons chutes, trabalha bem os chutes na perna, mas principalmente uma coisa que eu gosto muito dele e que é normalmente esquecida é que ele trabalha muitos golpes no corpo. Sempre que ele combina os golpes, ele trabalha muitos no corpo do adversário e esses golpes têm muito efeito. Então você vê, por exemplo, na luta dele contra o José Aldo, praticamente 1 a cada 3 golpes que ele soltava era no corpo. E é assim que eu gosto, é assim que tem que ser, porque isso o oponente vai sentindo à medida que a luta vai passando. E como o Yan não cansa, esse é um trabalho extremamente efetivo. Ele tem bons chutes também, trabalha bem tanto chutes baixos, mas principalmente acho que os chutes médios e altos dele são os que causam maior estrago. Até o momento apresentou uma defesa de queda extremamente sólida, e quando a luta porventura vai para o chão, ele consegue cair por cima na maior parte das vezes, e ele tem um excelente ground and pound e domínio posicional. Ele faz tudo isso muito bem. Ele é um cara, como eu falei, extremamente difícil de ser quedado, mas mesmo quando é quedado, é extremamente difícil de se estabilizar em cima dele e impedir que ele levante. Até o momento, ele levou a melhor em wrestling nas lutas que ele fez. E, tipo, os problemas que ele aparenta ter, por exemplo, na luta dele contra o John Dodson, ele chegou a levar um knockdown, mas eu sinceramente não acho que esse foi um momento tão definidor na vida dele, porque ele estava pressionando um cara que tem mão muito rápida. Subitamente essa mão acertou, ele levantou, continuou pressionando e deu uma surra. Agora, a grande questão para mim, e também o motivo pelo qual eu acho que essa questão dele ter lutado contra caras abaixo do nível dos que o Sterling lutou tem que ser ressaltada, é porque essas lutas foram as mais difíceis da carreira do Yan. As lutas dele contra o top 7 Jimmy Rivera e o cara que não deveria estar no ranking, mas estava José Aldo, foram extremamente complicadas. Não importa o que a mídia esteja te dizendo a respeito, mas
particularmente a luta dele contra o Rivera, eu acho, ele ganhou essa luta, eu não vou dizer que foi sorte, porque eu não acho que sorte existe nesse esporte, mas eu acho que ele foi abençoado pelos deuses do MMA, porque 2 rounds que ele estava perdendo claramente, ele conseguiu virar com knockdowns nos 30 segundos finais, sabe? E o round que ele não conseguiu, ele perdeu. Então assim, você fica realmente pensativo. O que o Rivera estava fazendo que estava dando tão certo? E aí que vem uma coisa muito interessante nessa luta, porque o que o Rivera estava fazendo, essencialmente, ele estava girando o Petr Yan o tempo todo. Ele estava controlando a dança. Então, ele ia para a grade, mas se você já viu a luta do Rivera, você sabe que ele tem uma base muito ampla e ele está muito à vontade, justamente porque a partir dessa base muito ampla, ele consegue sair com golpes bem mais rápido do que a maioria dos oponentes. Então, para ele não era problema estar contra a grade. Ele entrava com os golpes e girava o Yan. E aí o Yan tinha que fazer todo o processo de levar ele para a grade de novo, tentar os golpes e acabava sendo atingido por mais golpes. O Yan tem uma defesa decente, mas só que como todo lutador de pressão, você tá dando a cara a tapa ali. Não tem jeito, isso é básico, não dá para você pressionar um adversário e esperar esquivar de todos os golpes dele, senão quando você estiver esquivando, ele vai simplesmente andar pro lado. E aí, o que você vai fazer? Você estava com a sua cabeça perto do quadril, porque você estava esquivando os golpes do adversário. Você não tá mais pressionando ele contra a grade. Então, pro Rivera, foi um jogo até muito simples de executar, porque o Yan tava tentando pressionar, tava tentando fazer um jogo metódico e o Rivera tava assim, vou bater o pé aqui. Se você entrar, eu vou entrar com os meus golpes. Eu sou mais rápido que você. E ele é. Aí ele entrava com os golpes, clinchava e girava. Também foi uma questão de trabalhar chutes na perna do Petr Yan, que são uma arma muito decente a ser utilizada contra o Yan. O Aldo mesmo utilizou isso muito bem, porque o Yan tem uma base também mais aberta. Ele usou menos essa base contra o Aldo, mas no geral a base dele é mais ampla, o que significa que ele não tem muito como defender um chute baixo da forma que a gente normalmente espera. E tirando a base dele, desestabilizando ele não consegue entrar com os golpes. Aliás, ele nem se sente seguro bastante a ponto de entrar com os golpes. E agora falando da luta dele contra o José Aldo, que também foi uma luta incrivelmente difícil, ele venceu essa luta porque existia uma diferença bem grande na resistência física entre os dois atletas. E isso é um problema recorrente nas performances do Aldo. Agora eu acho que, tecnicamente falando, foi um dos melhores José Aldo que a gente viu nos últimos tempos ali, viu? E pra mim, indo pro 5º round, eu tava pontuando essa luta empatada, sabe? Eu vi o 2º round e o 3º round pro Aldo, eu vi o 4º, claramente o 4º foi um espancamento, e o primeiro pro Ian. E lembrando que o primeiro o Ian ganhou na virada, o que, como eu sempre falo, é mérito dele, mas a gente não pode ignorar o que aconteceu no round quando a gente faz uma análise, sabe? Então, tava sendo atingido muitos golpes dos dois lados, e o que aconteceu foi que o Ian começou a ser atingido por chutes baixos, começou a trocar de base, e essa é outra questão. Ele troca de base muito bem e ele consegue lutar igualmente bem das duas bases. Para ele não faz diferença de qual base que ele tá lutando, sinceramente. Inclusive, ele vai trocar de base até achar uma que a efetividade dos golpes dele esteja maior em relação ao adversário. Aí ele vai ficar nessa base. Ele não vai ficar trocando de base a cada 2, 3 golpes. Não, ele vai achar a base correta e vai começar a trabalhar a partir dela. Mas contra o Aldo, que estava acontecendo, ele estava tendo a base chutada, e quando eles entravam numa trocação, o Aldo tinha um controle de distância melhor, estava acertando bons golpes no corpo, chegou até a balançar o Ian no 3º round. O Ian simplesmente renasceu das cinzas, terminou o 3º round dando uma surra, continuou dando uma surra no 4º, e o 5º foi um espancamento unilateral. Aliás, é por causa do 5º round que a maioria das pessoas tem a impressão que essa luta não foi disputada, porque o 5º round foi só o Ian batendo. Mas essa luta foi disputada. O final dela não faz com que o resto não tenha acontecido. Só que, tipo assim, eu acho meio complicado usar o Aldo como base, porque apesar de ele estar vindo de 3 derrotas... 3 derrotas? Não. 2 derrotas consecutivas quando ele pegou essa luta, ainda é o José Aldo, cara. Ele ainda é, pra mim, o lutador mais talentoso que já pisou no MMA, e eu acredito que, de um ponto de vista técnico,
eu não vejo um lutador que poderia ter vencido esses primeiros rounds enquanto o Aldo ainda estava no gás total, na trocação, tecnicamente, sem causar dano, vamos dizer assim, sem causar um dano significativo, com um golpe separado. Eu tô dando umas pontuações estranhas na minha fala, mas só o que eu tô falando é que mesmo que o Aldo não estivesse no melhor ranking possível, talvez nem na melhor forma possível, eu ainda acho que ele estava tecnicamente extremamente afiado, e eu dou muito mérito pro Ian por ter vencido essa luta dessa forma, porque ele passou por adversidade, superou as adversidades e conseguiu terminar por nocaute, inclusive. Foi uma senhora performance do Ian, que mostrou a resistência, mostrou o gás, mostrou a variedade de golpes, mostrou como que ele trabalha de forma inteligente, golpes no corpo, golpes na perna, até mesmo entrada de queda, mostrou como que o clinch dele é afiado com as cotoveladas e como que o repertório dele de golpes em si é muito amplo, e ele é um cara que ainda tá em pleno processo de evolução, tipo, bicho, ele tá com 27 anos de idade, sabe? 27 ou 28? Agora eu tô em dúvida, acredito que ele tem 28. Ele é muito novo, ele está em pleno processo de evolução, ele foi campeão em pleno processo de evolução. Então, apesar da gente não ter informação sobre como que ele vai lidar contra um real top 5 da categoria, a gente tem informação dele em lutas duras, contra caras duras, e ele conseguiu corresponder, superou adversidades e mandou muito bem no final. Não dá para subestimar o que o Petrinha trouxe até agora, né? Bom, pessoal, o que você está achando da nossa análise? Comente aqui embaixo, deixe seu like aí se você está gostando, e não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Capitão, como é que você acha que essa luta vai se desenvolver? Como é que você acha que vai acontecer o casamento de estilo entre esses dois atletas? O que você acha que vai acontecer aí nessa luta? Bom, então, eu acredito que essa é uma luta que a gente pode ser levado a acreditar que ela é o trocador contra o jiu-jiteiro, mas isso seria um erro, cara, não caiam nessa, porque o Sterling tá dando declarações no Twitter falando, não, sei que lá, só preciso de uma queda, vou entrar, conseguir uma queda e aí vai virar passeio. Bicho, eu não acredito por um segundo que ele espere conseguir uma queda e terminar a luta ali, mas só que eu também não acho que essa luta vai ser tão desigual em pé quanto as pessoas estão esperando, sabe? Eu acredito, na verdade, que eles são muito nivelados. É claro que eu acho que a vantagem em pé vai definitivamente pro Ian, mas eu também acho que a vantagem no chão vai ainda mais definitivamente pro Sterling. Então, se não fosse, tipo assim, a questão da luta começar em pé, começa a ter um diferencial bem grande aí, porque na minha opinião, mesmo na trocação, essa luta pode ser parelha, porque igual eu falei, o Ian é um cara que ele precisa estar em boa base e boa distância e estar seguro do que vai acontecer antes dele começar a soltar os golpes dele, e isso não é um defeito, isso é uma qualidade, mas simultaneamente, se você consegue deixar ele desconfortável em relação à base, em relação à distância, você consegue deixar ele em problemas sérios, sabe? E o Sterling tem um jogo bem propício para se fazer esse tipo de coisa, porque ele se vale de uma distância muito grande. Ele se vale de chutes, ele se vale de chutes frontais, ele se vale de uma envergadura muito grande, e ele é um cara extremamente alto. Além disso, a mobilidade dele pelo octógono tá se apresentando, tá aparentando ser muito boa. Do outro lado, a gente tem o Petr Yan, tipo, fica sendo essa questão de como que a movimentação lateral do Sterling vai render contra um cara que corta espaço tão efetivamente quanto o Ian. Porque se você for assistir a luta do Sterling contra o Pedrinho seguiu o Sterling. Essa é a pior coisa que você pode fazer contra um cara que tá rodando o octógono, porque você tá indo de encontro aos golpes dele. O que você tem que fazer é cortar espaço. E isso é difícil, isso não é uma arte fácil de se aprender, mas é uma arte que o Ian domine. Então, tipo assim, se ele realmente conseguir cortar o espaço e colocar o Sterling na média distância, aí eu realmente acho que fica até meio desimportante o tanto que o Sterling melhorou na média distância. Eu não acho que ele tenha armas para lidar com o Ian ali, a não ser que ele clinche, consiga uma joelhada, uma queda ou alguma coisa assim. A luta indo pro chão, como eu falei, o Ian tem uma defesa de quedas muito boa. Tanto que eu acho que o único cara que quedou ele dentro do UFC foi o John Dodson, e o John Dodson, tipo, ele tem umas quedas repentinas que pegam todo mundo de surpresa, mas ele não consegue segurar os oponentes no chão de maneira alguma.
E esse tipo de coisa acontece, mas só que os oponentes que essencialmente queriam quedar o Ian não conseguiram achar absolutamente nada. Ele tem uma base muito sólida, quando a luta vai pro chão, ele não se deixa estabilizar e ele é muito forte. Então eu acho que nesse sentido, o Sterling vai ter uma tarefa bem indigesta pela frente. Mas eu vou dizer que também, assim, eu acredito que se o Sterling conseguir uma posição por cima e estabilizar, essa vai ser a maior diferença técnica que essa luta pode estar. Porque, não por demérito do Ian, porque eu acho que ele tem muito que render, mesmo estando por baixo no chão, e ele vem se desenvolvendo muito a partir dali. Mas o que o Sterling está mostrando por cima dos adversários dele é uma coisa prodigiosa. O que ele está mostrando contra caras de altíssimo nível, estando por cima, é realmente absurdo. Eu não acho que nenhum dos dois vai morrer no gás, mesmo que eles estejam tomando muitos golpes, mas eu acredito que o Sterling deveria se aproveitar o máximo possível desses momentos iniciais na luta para tentar pegar o Ian frio, para tentar pegar o Ian sem distância, porque eu acredito que não importa muito quão bem o Sterling esteja se movimentando, eventualmente o Ian vai começar a encurralar ele um pouco mais. E aí eu quero ver se os chutes frontais do Sterling vão ser realmente capazes de dissuadir o Ian de entrar. Porque se eles não forem capazes e o Ian conseguir colocar ele na média distância, cara, a situação vai ficar bem crítica pro Sterling bem rápido. Isso porque a gente ainda nem tocou no assunto de chutes baixos, que eu acho que podem ser extremamente efetivos contra o Sterling. E a questão de trocação de mão, porque você não vai conseguir ficar uma luta 25 minutos rodando e dando chutes. Você tem que entrar com as mãos em algum momento, e o Sterling não é oposto a isso. Ele faz isso o tempo todo, só que você vai entrar com as mãos contra um cara que tem fundamentos bem melhores que os seus, mão mais pesada do que a sua, controle melhor do que o seu na média e combinações superiores. Então, apesar de eu achar que o Sterling tem um jogo mais completo entre os dois, eu acho que as ferramentas que o Ian traz para a luta podem muito bem ser capazes de anular o que o Sterling está trazendo, sabe? Justamente porque o Ian só precisa implementar o jogo dele. O Sterling precisa negar muito do que o Ian vai fazer. Eu não sei se isso está fazendo muito sentido assim, mas é meio como eu vejo a luta. Para o Sterling, ele tem realmente que cometer o mínimo de erros possível nos primeiros rounds, porque ele tem que evitar que o Ian encontre a distância, ele tem que evitar que o Ian se acostume com o timing das quedas, ele tem que conseguir fazer as coisas funcionarem a princípio, porque elas não vão ficar mais fáceis com o prosseguimento da luta. Eu acho que mesmo se ela ficar em pé, é capaz de a gente ver uma luta parelha, no sentido que o Sterling consegue se movimentar muito bem, mas eu acredito que o Ian consegue encurtar essa distância com mais facilidade do que qualquer oponente que o Sterling teve nos últimos tempos. E aí eu realmente quero ver como que vai ser o trabalho do Ian a partir do clinch que o Sterling eventualmente vai, porque o Ian tem um clinch muito voltado para o Muay Thai, com ótimas joelhadas, com ótimas cotoveladas e também com boas quedas a partir de rasteiras. Claro que quedar o Sterling é uma ideia interessante no sentido de trabalhar um pouco de ground and pound, mas se você tá com esse controle na luta em pé, a ponto de poder forçar ele para um clinch, eu acho que é mais jogo pro Ian deixar a luta lá. Só que, no geral, existem muitas formas que essa luta pode transcorrer. Os dois atletas têm muitas armas para anular o outro em todas as fases da luta, sabe? Tanto na trocação, quanto no clinch, quanto nas quedas, até mesmo no chão. Então, a expectativa é altíssima. É a primeira vez que o Ian vai estar pegando um cara desse nível, mas também a gente não pode fingir que o talento dele está abaixo do nível de um top 5. A gente também pode fazer teste do olho, inclusive é o teste do olho que me faz selecionar meus garotos, e se vocês acompanham o canal, você sabe que título de meu garoto, em geral, define qualidade altíssima. Eu estou muito na expectativa para essa luta, porque essa luta é realmente o cara que merece a disputa, está disputando o cinturão contra um cara que está invicto dentro do UFC e é o campeão. Então, minha expectativa altíssima. É isso aí, todo mundo está ansioso para ver essa luta. Deixa aqui embaixo, pessoal,
Quem vocês acham que vai vencer esse combate? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Curta esse vídeo se você gostou, curta se não gostou também. Comente bem aqui embaixo para poder fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. Essa é a maneira gratuita de você contribuir com o nosso canal. E se você quiser ser apoiador, aqui na descrição tem um link e receba todos os palpites de todos os eventos, inclusive dessa luta, de todos os eventos do UFC. Até a nossa próxima análise.